O universo autoconsciente. Como a consciência cria um mundo material. Amit Goswami. As imagens são meramente ilustrativas. A ciência, entenda-se, desenvolve-se de acordo com uma suposição absolutamente fundamental sobre a maneira como as coisas são ou têm de ser. Isso porque essa suposição, tal como suas nebulosas predecessoras do século anterior, parece indicar não só o fim de um século, mas o fim da ciência como a conhecemos. A suposição é que existe lá fora uma realidade real objetiva. Essa realidade objetiva seria algo sólido constituído de coisas que possuem atributos, tais como massa, carga elétrica, momento angular, spin, posição no espaço e existência contínua através do tempo. Expressa como inércia, energia e, descendo ainda mais fundo no micromundo, atributos tais como estranheza, encanto e cor. Mas ainda assim, nuvens ainda se acumulam. Isso porque, a despeito de tudo que sabemos sobre o mundo objetivo, mesmo com as voltas e dobras de espaço que se transforma em tempo, que se transforma em matéria, e as nuvens negras denominadas buracos negros, com todas as nossas mentes racionais funcionando a pleno vapor, resta-nos ainda em mãos um grande número de mistérios, paradoxos e peças de quebra-cabeça que simplesmente não se encaixam. Nós físicos, porém, somos um grupo obstinado e tememos a proverbial perda de lançarmos o bebê fora juntamente com a água do banho. Ainda ensaboamos e raspamos o rosto, observando atentos, enquanto usamos a navalha de Ockham para termos certeza de que cortamos todas as suposições cabeludas supérfluas. O que são essas nuvens que obscurecem a forma de arte abstrata de fins do século XX? Elas se resumem em uma única sentença. Aparentemente, o universo não existe sem algo que lhe perceba a existência. Ora, em algum nível, essa frase certamente tem sentido. Até mesmo a palavra universo é um construto humano. Antes de haver seres humanos, por exemplo, havia um universo? Aparentemente havia. Antes de descobrirmos a natureza atômica da matéria, havia átomos por aí? Mais uma vez, a lógica determina que as leis, as forças e causas da natureza, mesmo que nada soubéssemos sobre coisas tais como átomos e partículas subatômicas, certamente tinham de existir. Mas são justamente essas suposições sobre a realidade objetiva que foram postas em dúvida pelo nosso entendimento corrente da física. Vejam, por exemplo, uma partícula simples, o elétron. Será um pontinho de matéria? Acontece que supor que seja tal coisa, que se comporte invariavelmente como tal, é evidentemente errado. Isso porque, em certa ocasião, ele parece uma nuvem composta de uns níveis infinitos de possíveis elétrons, que parecem uma única partícula quando e apenas quando a observamos. Além disso, nas ocasiões em que não é uma partícula única, ela parece uma nuvem, ondulando como uma onda, que é capaz de mover-se em velocidades superiores à velocidade da luz, desmentindo redondamente o postulado de Einstein de que nada material poderia ultrapassá-la. A preocupação de Einstein, porém, é aliviada, porque quando ela se move dessa maneira, não é efetivamente uma peça de matéria. Vejamos outro exemplo, a interação entre dois elétrons. De acordo com a física quântica, mesmo que os dois estejam separados por imensas distâncias, os resultados de observações feitas sobre eles indicam que deve forçosamente haver alguma conexão entre eles, que permita que a comunicação se mova mais rápido do que a luz. Chegamos mais uma vez, portanto, ao fim da estrada. Há estranheza quântica demais por aí. Um número grande demais de experimentos a demonstrar que o mundo objetivo, um mundo que corre para frente no tempo como um relógio, um mundo que diz que ação à distância, especialmente ação instantânea à distância, não é possível, que diz que uma coisa não pode estar em dois ou mais locais ao mesmo tempo, é uma ilusão do nosso pensamento. Por Fred Alan Wolf.
A integração entre ciência e espiritualidade. Um nível crítico de confusão satura o mundo contemporâneo. Nossa fé nos componentes espirituais da vida, na realidade vital da consciência, dos valores e de Deus, está sendo corroída sob o ataque implacável do materialismo científico. Por um lado, recebemos de braços abertos os benefícios gerados por uma ciência que assume a visão mundial materialista. Por outro, essa visão predominante não consegue corresponder às nossas intuições sobre o significado da vida. Atualmente, vivemos como exilados nesta terra estranha. Quem, senão um exilado, arriscar-se-ia a destruir esta bela terra com a guerra nuclear e a poluição ambiental? Condicionaram-nos a acreditar que somos máquinas, que todas as nossas ações são determinadas pelos estímulos que recebemos e por nosso condicionamento anterior. Como exilados, não temos responsabilidade nem escolha, e o livre-arbítrio é uma miragem. Este é o motivo por que se tornou tão importante para cada um de nós analisarmos em profundidade nossa visão de mundo. Por que estou sendo ameaçado de aniquilação nuclear? Por que a guerra continua a ser um meio bárbaro para resolver litígios mundiais? Se só a matéria é real, como o materialismo nos ensinou a acreditar, então posses materiais constituem um único alicerce razoável para a felicidade e a boa vida. Claro que as religiões, os mestres espirituais e as tradições artísticas e literárias nos ensinam que isso não é verdade. Queremos ser científicos, pensamos que estamos sendo, mas isso não acontece. Para sermos realmente científicos, temos de lembrar que a ciência sempre mudou na medida em que descobria coisas novas. Será o materialismo a visão correta científica do mundo? Acredito que a resposta é demonstravelmente negativa, embora os próprios cientistas se sintam confusos diante dessa questão. O universo autoconsciente, como a consciência cria o mundo material. Se você gostou, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no meu canal. Muito obrigada!